o Salmo quanto a leitura, a segunda leitura do Evangelho, elas são muito fortes para todos aqueles que buscam viver de fato a mensagem salvífica de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como resposta do Salmo, o pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. A grande pergunta é entender quem é pobre diante de Deus. Eu acho que essa é uma grande pergunta que todos nós deveríamos fazer para nós mesmos. Eu sou pobre diante de Deus? Ou sou arrogante diante daquilo que represento no mundo? Muitos se apresentam a Deus como se apresenta no mundo. Então não se faz pobre. E quando nós pegamos a leitura de Paulo, e Paulo diz que está indo para o seu último sacrifício, lendo as palavras de Paulo e olhando para o mundo de hoje, em especial as religiões que impõem mentiras sobre o povo, dizendo que ser cristão é ter a glória neste mundo, e a gente se depara com a leitura de Paulo, dizendo: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. O homem que está indo para o sacrifício, não por ser mau, por ser bom, por seguir Jesus Cristo. Não esperem, como cristãos, viverem neste mundo na glória, porque é mentira. Quem fala isso está mentindo para vocês. Está mentindo. E as igrejas dos mentirosos estão cheias. Porque o homem quer ouvir mentira. O homem não quer se superar. O homem não quer se tornar melhor. Porque para se tornar melhor, eu tenho que renunciar. Renunciar não é fácil. Porque renunciar é a morte do eu. Ser bom no mundo não é fácil. Não é fácil. Porque o mundo preza especialmente os desonestos, os que falam mentiras, os que tiram vantagem sobre os outros. O mundo eleva aqueles que vestem cascas de santinhos e se apresentam ao mundo aquilo que não são perante si mesmos. Mas ser cristão não é nada disso. Ser cristão é luta. Ser cristão é batalha. Ser cristão é a gente vencer a si mesmo, não é os outros, é a nós mesmos. As nossas limitações, os nossos desejos, as nossas falhas. E a frase de Paulo tem tudo a ver conosco. Combati o bom combate. Estamos combatendo o bom combate? Estamos completando a corrida? Ele soube qual era a hora dele. Nós não sabemos. Não sabemos. Podemos ser pegos a qualquer momento. Será se no último suspiro vamos dizer: guardei a fé? E o Evangelho de Deus? Que Evangelho? Que Evangelho? Nós temos um fariseu e um cobrador de impostos. Nós podemos pegar esses dois personagens bíblicos e colocar dentro de nós e olharmos para dentro de nós e percebermos que ora nós somos um, ora nós somos o outro, bem e mal, essa dualidade que se dá dentro de nós. Feliz aquele
que cria como diz Paulo, um combate contra essa dualidade de fariseus a cobradores de impostos dentro de nós. Porque bem e mal trama aqui dentro. Eu não crio uma batalha com os outros. Eu crio uma batalha com as minhas limitações. Eu crio uma batalha em especial contra o meu eu, que às vezes quer sobressair mais do que a fé que professo. Feliz o homem que consegue pensar assim. E é interessante que o fariseu, ele não reza para Deus, ele reza para si mesmo, porque ele arrota diante de Deus todas as suas, abre aspas, virtudes que são máscaras, porque no fundo ele não é nada daquilo. É a hipocrisia da hipocrisia. E Deus nos pede vivermos a sinceridade de coração. Porque veja o que eu vou dizer. Deus nos conhece no mais íntimo e profundo do coração. Ninguém consegue se esconder de Deus. Veja lá em Gênesis, quando Adão se esconde de Deus, e Deus pergunta por que ele está escondido, e ele responde porque ele está nu. O que simboliza a nudez de Adão? A sua miséria. Se apresente a Deus com as suas misérias mesmo, assim como apresentou o cobrador de impostos. O cobrador de impostos, este falou diretamente com Deus. Ele falou aquilo que ele sentia. Ele falou aquilo que ele era. Ele não usou máscaras. Ele não precisou se disfarçar de bonzinho. Qual a diferença do fariseu para o cobrador de impostos? O cobrador de impostos acreditava no Deus misericordioso, enquanto que o fariseu acredita no Deus vingativo. E por isso precisa se fantasiar, usar máscaras. Quantas e quantas vezes nós, com medo de Deus, usamos máscaras? Não tenhais medo. Se apresente como tu és. Porque só assim nós podemos alcançar a glória, a misericórdia e o perdão. Eu separei uma leitura que é um complemento do Evangelho de hoje, que diz assim. Eu peguei em Mateus, capítulo 7, versículo dos 7 seguintes. Mas nós também encontramos essa mesma passagem em Lucas, capítulo 11, versículo do 9 ao 3. Ouça com atenção, porque é justamente o que o cobrador de impostos fez. Olha o que Jesus diz hoje a todos nós. Peçam e vocês receberão. Tem pedido? De coração? Como são? Sem máscara? Pedido de verdade? Sem se apresentar como você